Miguel, a gente está com um material novo aqui que acabou de pintar e eu vou pedir para a gente acompanhar juntos, tá? É o seguinte: está acontecendo comissão de comunicação. Preciso checar se é na Câmara dos Deputados, exatamente. É a comissão de comunicação na Câmara dos Deputados discutindo liberdade de expressão. E está tendo ali um bate-boca, um conflito, e a gente vai dar uma olhada na cena que foi postada nas redes sociais para tentar entender o que está acontecendo, tá bom? Roda para a gente, por favor. Ah, a gente não tem o áudio, eu vou ler então, tá bom? Olha, Guga Noblar que fez essa postagem. O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. O deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de anão, aí quando fui gravá-lo me ofendendo, ele arrancou o meu celular da minha mão. Fica frio, Mário, postou então Guga Noblar. É interessante, né, que é uma comissão de comunicação que discute liberdade de expressão e tem então essa atuação do deputado Mário Frias. É um pouco do que a gente tem comentado, né, sobre essa atuação nas comissões. A extrema-direita, a gente passou essa semana que o senador Flávio Bolsonaro tentou descaracterizar o termo milícia numa comissão, né? E daí Alessandro Vieira até comentou que Flávio Bolsonaro, com muito conhecimento do assunto, quer construir uma milícia light. Mas a gente tem falado sobre essa atuação da extrema-direita nessas comissões, inclusive defendendo interesses próprios, né? Como a extrema-direita continua funcionando, defendendo esses interesses próximos, e muito tem acontecido nessas comissões. Acho que aí a gente tem um exemplo também de uma discussão que acontece sobre liberdade de expressão, com essa mesma liberdade de expressão sendo, de alguma forma, enfim, violentada, né? É um padrão da extrema-direita, Miguel, agir dessa forma? A gente está falando sobre, inclusive, a perda de força no Congresso como um todo dessa oposição, mas a extrema-direita, principalmente, tem agido dessa forma, continua atacando e continua defendendo os próprios interesses. Com certeza. Eu acho que é bom lembrar, Mário Frias foi secretário do que era o Ministério da Cultura, né, do arremedo do que sobrou da cultura no governo Bolsonaro, e é um espalhador de fake news, até de cidade perdida na Amazônia, ele saiu espalhando, né? Então, completamente desqualificado para ser parlamentar, que se dirá secretário com status de ministro, né? E é um bom exemplo do que a gente está falando sobre essa sobrevivência, porque dentro dessa direita que emerge, esse setor mais radical, mais bolsonarista raiz, enfim, eles têm um modo de operação que uma jornalista que agora me falha o nome, chamou de método tiririca, né, de chamar atenção por palhaçada, que é o caso daquele Nicolas usando peruca, enfim, e que a gente conversou antes da sua licença maternidade, do comportamento do Arthur Durval, né, daquele vereador Gabriel do Rio, quer dizer, eles são mais youtubers do que parlamentares, usam isso para, de novo, aí a gente cai nas big techs, né, mas para monetarizar os seus canais, para se promoverem, para enfim, né, ficar alimentando, falam para sua base social e espalham as fake news, etc. E é o método que eles utilizaram para fazer política e se manter no palco, enfim, nos holofotes, sem ter um governo Bolsonaro. Qual é o problema? É que supera a civilidade e a paciência até de um Arthur Lira. Como eu disse no começo, o Arthur Lira já encaminhou 8 pedidos para a Comissão de Ética de deputados bolsonaristas por causa do comportamento, né? E não me admira se esse for o caminho do Mário Frias, do Flávio Bolsonaro, que tentou agredir o deputado Marcon há uns 15 dias atrás, né? Do Girão, que tentou dar um feto de plástico para o Silvio Almeida, né? Que a gente comentou agora. Então, também extrapola um pouco, e os demais parlamentares, não que a Câmara dos Deputados tenha sido, ao longo dos anos, assim, um exemplo de grandes debates, né? Mas prejudica, né, a imagem do parlamento em geral, da Câmara, né, o Senado é mais civilizado um pouquinho, e aí incomoda que todo o Congresso seja visto dessa maneira. Então eu acho que vai ter um limite também para esses deputados youtubers, e eu repito, já mencionei isso em outros fatores, em outros momentos, que se eu fosse o Mário Frias, o Nicolas, etc., eu veria onde estão Arthur Duval, vereador Gabriel, Daniel Silveira,
todos esses deputados que trilharam o caminho de serem mais youtubers do que parlamentares terminaram com problemas na justiça, né? Ou com os mandatos cassados, todos os 3 cassados, né? Mas e alguns deles usando tornozeleira eletrônica. Então, é um método arriscado, principalmente para quem não tem talento. Perfeito. Ô Miguel, a gente está com dificuldade de conectar a Joyce para falarmos sobre a feira do MST. Então eu vou aqui mais com você há um tempinho. Se não rolar com a Joyce, a gente fala sobre a Feira Nacional do MST, tá bom? Porque eu sei que você tem conhecimento de causa, então a gente fala nós dois aqui sobre a feira. Mas antes disso, você citou urgências, né, como a aprovação do arcabouço fiscal. Eu queria que você falasse sobre movimentações futuras. A gente sempre falava lá no passado, em tempos de eleição, né, ainda, processo eleitoral, sobre o que a gente devia ficar atento. E eu queria que você falasse sobre isso para a gente. Quais as movimentações que a gente deve ficar atento? O que é mais urgente que aconteça agora? Conta para a gente. Olha, o mais urgente, o que merece a nossa maior atenção, vai ser a relação entre o Congresso e o Planalto, né? Como eu disse, o Arthur Lira tem dado sinais de fidelidade, né? A Quest adotou uma metodologia nova de pesquisa e tem monitorado a ação dos deputados, e a má notícia que ela trouxe era justamente essa, de que, de fato, o Arthur Lira entregava o que ele prometia, e que, inclusive, parte do voto dos republicanos, que é ligado ao bolsonarismo, à Igreja Universal, etc., vinha com o governo em determinados projetos quando Arthur Lira entrava em campo. Então, isso, de fato, é um diferencial. E tem uma tendência, por mais que ele use o método da chantagem, né, ele é um discípulo do Eduardo Cunha, enfim, e o que ele levou para a mesa de negociação com Lula foi isso, o resto do orçamento secreto, que não foi pago no ano passado, que fosse, então, pago agora, e isso esvazia o programa de aceleração do crescimento que está na mão do Alexandre Padilha e do Rui Costa, né? Vai faltar recursos, ou vai para a emenda, ou vai para o PAC, que é ruim para o governo, porque o governo também estava esperando chegar no mês de maio com mais boas notícias. O governo esperava que tivesse mais sensibilidade por parte do Banco Central, e aí perceberam já de que há uma intransigência com o Campos Neto e que falta apoio, né, popular para... Não, a população é favorável a reduzir a taxa de juros, mas a gente não vê movimentação dos movimentos populares, dos movimentos sindicais, não vê gente na rua para somar uma batalha que o Lula tem feito praticamente sozinho, escudado pelo Haddad, né? Então há uma certa... havia uma expectativa também de que daquela viagem com o Biden, e mesmo da viagem para a China, que o governo trouxesse mais recursos do exterior e desses giros pela Europa. Trouxe muita coisa da China, né, do ponto de vista de perspectiva, etc., mas não são recursos que a gente vai sentir na economia de imediato para fazer o que o Lula quer e o Fernando Haddad, que é uma retomada da industrialização. Isso fica bloqueado pela taxa de juros. Então, por outro lado, a Quest fez uma pesquisa essa semana em que o mercado financeiro dá sinais de apaziguamento. Eu estava comentando com o Lauro, meu colega com o qual a gente escreve o ponto, que o comportamento do Haddad é de monge budista, né? Porque ele não perde a paciência, pelo menos não em público, com o Campos Neto e com a intransigência, né? E aí o Haddad tem preferido a paciência chinesa e pequenas movimentações, como essa da nomeação do Galípoli para a diretoria do Banco Central, e ocupando esses espaços lentamente, enfim, mas ele já está indo para o plano B e C para poder ter algum tipo de retomada da economia. E isso vai depender, de novo, do comportamento do Congresso. Se governo e Congresso voltarem a jogar no mesmo ritmo, porque hoje quem dita o ritmo é o Congresso, hoje nesse mês de maio, né? Se a CPMI pararem de tirar energia do governo, se os ministros puderem trabalhar e não terem que ir no Congresso, se os projetos avançarem mais rápido, né, o governo conseguir com superioridade e autoridade aprovar o novo arcabouço fiscal sem tropeços, sem atropelos, a gente tem uma outra perspectiva para junho. Agora, se o processo continuar lento, pautas que o governo pretendia colocar em discussão já no primeiro semestre, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que eu já me referi, né, que ela viria em 2 ou 3 partes, mas a primeira parte seria apresentada ainda no primeiro semestre,
ela pode ir sendo protelada. Reforma tributária, que era outro tema que o governo esperava iniciar o segundo semestre resolvido, também está indo para o fim da fila. Então, nesse momento, é central para a gente, maio, junho, ficar atento no comportamento do Congresso. Em especial, porque em junho a gente tem as festas juninas no Nordeste e muitos deputados acabam se dedicando a isso, enfim, tem um peso cultural importantíssimo, né? E é uma festa familiar, muito ao contrário do que a gente pensa no Sul, no Sudeste, né? E com isso também o Congresso vai desacelerando em junho e julho, ou seja, o que o governo não conseguir emplacar em maio e na primeira quinzena de junho vai ficar para agosto. E é o pior cenário que tem, porque está atrasando tudo, né, nesse próximo período. Perfeito. A gente conseguiu um outro contato para falar sobre a feira do MST, daqui a pouquinho a gente vai entrar com ela, mas quero saber de você também. A feira do MST acontece a quarta agora, né, Miguel? Mas foram 5 anos sem a feira, por conta de problemas, inclusive ali com o Parque da Água Branca, né, onde sempre foi realizado, sempre, nessas outras 3 vezes em que aconteceu. Então há uma expectativa muito grande. Eu vejo assim, nas minhas redes sociais pelo menos, muita gente ansiosa para frequentar essa feira, para ir ali no final de semana, para prestigiar o MST. Eu tenho visto uma movimentação muito grande, muito bacana em relação à feira. E você? Olha, eu estive no parque ontem. A gente fez uma assembleia dos feirantes e surpreendeu, porque nós estávamos esperando em torno de 1.500 integrantes do movimento que viriam para a feira e esse número já extrapolou, né? Então o credenciamento ele teve que se desdobrar e isso significa que vão ter muito mais produtos do que a gente estava esperando, né? E vai ser, de fato, é muito possível que apesar das previsões de chuva, do Dia das Mães, etc., a gente tenha uma grande feira superior, inclusive, às feiras passadas, né? Que acabaram a gente tendo esse intervalo em função dos problemas, né, da má vontade do governo João Dória, e depois a gente teve a pandemia. Mas há males que vem para bem, porque o movimento que volta para essa feira, ele volta muito mais fortalecido do que há 5 anos atrás, tem muito mais associações, mais cooperativas. Hoje deve fazer uma grande doação de alimentos, que foi outra cultura que marcou o MST durante a pandemia, né? Então, e tá bem variada, assim, né? Ela é uma feira de produção, mas ela é uma feira artística também. Hoje tem Zé Cabaleiro, amanhã tem Jorge Aragão, tem Chico César no domingo, Camisa Verde e Branco, enfim. É uma série, tem muitos debates, tem uma área de livros também, de várias editoras de esquerda, tá muito bacana, assim. E essa possibilidade aí de comer de sarapatel até o carreteiro gaúcho, bem ampla, né? Então, hoje estava lá terminando a montagem e uma expectativa muito grande também dos integrantes do movimento para participarem da feira e de poder também, é um momento de encontro, né, de vários estados, de várias culturas. Então, não era só a população de São Paulo que estava com saudade, o MST também estava de voltar para a feira. Aliás, Miguel, algo que me chamou a atenção, né, em relação ao comportamento da grande mídia e o MST. A grande mídia é muito crítica, né, às ações do movimento Sem Terra. Então, quando tem ocupação, ela insiste em chamar de invasão, ela sempre faz os contrapontos ali à atuação do MST. Mas, em relação à feira, eu tenho visto uma cobertura muito positiva. Estava acompanhando agora ao meio-dia, agora mais cedo, né, um link ao vivo ali na feira, falando sobre a produção orgânica, a grande produção de alimentos do MST. Então, acho que dá para destacar, inclusive, esse comportamento de dualidade, né, da grande mídia em relação ao MST. Isso também mudou, né, nesses 5 anos, e contra os fatos não há argumentos, né? Então a feira é a materialização do que o MST defende como reforma agrária popular, que é produzir alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro. E aí está materializado, só que junto com essa produção de alimentos vem toda uma infraestrutura que o movimento reivindica para o campo também. Então, não vai estar à vista dos feirantes, mas uma das coisas que a gente tem lá
aliás, não vai estar à vista do público, é a ciranda infantil. Há muitos anos o MST discute que tem que criar as condições para que as mulheres participem politicamente do movimento. E para isso constrói toda uma estrutura para receber as crianças, e não é só tomar conta, né? É uma estrutura de educação, então está lá na feira, vai ter os comunicadores do movimento estão lá, né? Uma rádio, os músicos, então tudo aquilo que o MST defende está materializado, e aí não tem como você esconder quando está na zona oeste de São Paulo, num parque nobre, né, como é o Parque do Água Branca. Fica difícil não reconhecer essa contribuição do movimento para a sociedade brasileira, né, sem falsa modéstia. Perfeito. Essas imagens que vocês acompanham, inclusive, são dessas 4 primeiras edições da Feira do MST, que a TVT acompanhou. A gente acompanhava todos os anos. Eu já fui como repórter fazer reportagem ali no Parque da Água Branca na feira. A gente viu a Carol, que também era a nossa repórter aqui, ali no Parque da Água Branca, cobrindo essa feira. Miguel, você vai a trabalho ou você vai visitar? Ou você vai para os shows? Como que vai ser? Eu estou trabalhando bastante. Não estou... E descobri que eu dei sorte, porque eu ia conversar contigo de lá, e aí eu tive um problema no computador, tive que vir correndo para outro espaço. Então eu teria caído no mesmo problema das companheiras ali da conexão, né? Mas vou estar trabalhando. Ou não, ou você teria entrado ao vivo direto da feira aqui pra gente, mas não dá para contar muito com conexão assim ao ar livre, eu sei como que é. Miguel, muito obrigada, bom trabalho para você, boa feira do MST para você, a gente volta a se falar na quinta-feira, um beijo enorme para você, muito obrigada. Beijo, Thalita, e já aproveito para te desejar, e para todas as nossas espectadoras, um feliz Dia das Mães, que no seu caso é duplo esse ano. E espero que a gente se encontre, não só contigo, mas os nossos espectadores todos lá na feira. Até!